Sejam muito bem-vindos de volta ao canal da STF em Foco. Eu sou o Leonardo Stefan e hoje eu trago para vocês mais dois investigados que tiveram contra si a denúncia recebida por tentativa de golpe de Estado nesta semana pela primeira turma do STF. Hoje vamos falar do general Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, e do almirante Almir, que era comandante da Marinha. A gente vai ver os fatos alegados em relação a eles, e eu já digo para vocês, eu disse no vídeo anterior sobre o general Heleno e também sobre Alexandre Ramagem, que haveria um investigado que a prova estava muito fraca. Hoje a gente vai ver qual é e, claro, eu vou dizer minha opinião para vocês, se deveria ou não ser recebida a denúncia em relação a eles. Mas antes eu preciso pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, comentarem e principalmente se inscreverem no canal da STF em Foco para ajudar a gente a crescer também aqui no YouTube. Bom, Paulo Sérgio Nogueira era o ministro da Defesa, era o chefe das Forças Armadas no Brasil, e a ele são alegados fatos que eu dividi em dois blocos. Um relacionado ao descrédito de instituições no país, notadamente as instituições eleitorais, e outro alegado na denúncia com relação à atuação de Paulo Sérgio com as minutas do golpe. E a gente vai chegar lá para vocês entenderem. Antes de eu falar desses fatos, eu preciso dizer para vocês qual é a estrutura da denúncia. A denúncia, muito se diz, muito se discute, a gente vai falar mais isso lá à frente, quando as provas forem produzidas, e a gente tiver que comentar ali eventual condenação ou eventual absolvição, muito se discute aqui a diferença de atos executórios e atos preparatórios. O que você precisa entender é que uma deposição de poder nos dias de hoje não acontece mais como era antes. Alguém pega uma arma, um punhal, um tanque, um armamento pesado e invade o Planalto para colocar a arma na cabeça de quem está lá ou ameaçar quem quer que seja. Hoje a guerra ela é sobretudo virtual. Então é muito importante para você entender os fatos alegados na denúncia que os atos de execução, a gente vai falar disso mais à frente, os atos de execução também já estão nessa fase, na fase da guerra virtual, da guerra do descrédito. Por quê? Quem vai dar um golpe tem que ter um motivo para dar um golpe. E aí precisa, muitas vezes, evidenciar esse motivo de alguma forma. E aí financia pessoas na rede social, usa as instituições para mapear outras instituições, outros órgãos e promover o descrédito desses órgãos, achar um fio solto ali, alguma outra palavra, algum outro ato, para transformar isso nas redes sociais e amplificar essa narrativa. Então, para você entender os fatos alegados a Paulo Sérgio Nogueira, principalmente desse primeiro bloco, você precisa entender que isso também é dar o golpe. Ou seja, atuar nas redes sociais com descrédito em relação às instituições é também dar o golpe. Não estou dizendo que ele tem que ser condenado e nem estou dizendo que já tem prova para isso. Isso precisa ser confirmado, inclusive a intenção dos agentes no decorrer da instrução. Eu falei muito isso no vídeo anterior. Então, vamos com calma com as narrativas, vamos analisar friamente, e até agora a gente está vendo se tem prova indiciária da autoria de Paulo Sérgio, além de prova da materialidade. Então, são, como eu disse no vídeo anterior, elementos probatórios mínimos para iniciar uma ação penal contra alguém, o que tem que ser confirmado na instrução, senão é preciso acontecer a absolvição do acusado. Beleza? Então vamos analisar essa questão, esse primeiro bloco dos fatos alegados em relação ao ex-ministro da Defesa. É o seguinte, o primeiro fato alegado contra ele é uma reunião ministerial gravada, tem a voz dele falando, eu vou ler aqui para vocês o trecho da denúncia, é uma reunião em que ele inicia um descrédito em relação à justiça eleitoral. Só um parênteses, o ministro Roberto Barroso, quando foi presidente do TSE, lá em 2021, criou a Comissão de Transparência Eleitoral. Depois sucedeu ali o ministro Edson Fachin na presidência e seguiu com essa comissão. A ideia dessa comissão era trazer integrantes do governo, o ministro da Defesa é um exemplo, integrantes do governo para participar, para dizer que as urnas eram transparentes. Então, integrantes do governo com integrantes do Poder Judiciário, que comanda a Justiça Eleitoral, iriam juntos ali dar mais crédito para as eleições. E aí, nessa reunião ministerial, o ministro Paulo Sérgio cita muito essa comissão. Vamos ver o trecho da denúncia, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. A reunião prosseguiu com palavras do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que endossou a narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria, entre aspas, para inglês ver.
Abre aspas. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, ou seja, na guerra, a gente, linha de contato, linha de partida, eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Vejam que essa fala já inicia um tom de guerra, um tom de animosidade com relação ao governo e o poder judiciário que comanda o sistema eleitoral no país. Mas esse primeiro bloco de fatos alegados em razão da denúncia e em relação a Paulo Sérgio, ele vai adiante. Por quê? Porque as eleições vão acontecendo. E nesse meio termo, lá para novembro de 2022, ficou um clima no Brasil a respeito das urnas eletrônicas, muito provocado pelo presidente da República, que não confiava nas urnas eletrônicas. E tudo bem não confiar nas urnas eletrônicas. O problema é a soma dos fatores. É como isso foi feito. Reuniões para fazer o descrédito, de como eles fariam, a gente vai ver nos vídeos seguintes, como eles se organizavam para promover o descrédito das instituições, principalmente do sistema eleitoral. Todas essas provas somadas, aí sim pode ser um problema que a gente vai vendo ao longo dos nossos vídeos. O fato é que Paulo Sérgio, quando viu aquele clima, se o Exército auditaria ou não auditaria as urnas, e aí nessa comissão, o Paulo Sérgio soltou um relatório. O Ministério da Defesa fez uma auditoria e soltou um relatório dizendo que não havia fraude nas eleições, mas que também não poderia dizer que investigou tudo. No que ele investigou, ele não tinha visto fraude. Esse relatório, ele veio com uma ideia meio subliminar, ó, ainda tem coisinha aqui, ainda pode ser que tem coisa aqui. E isso não pegou bem ali na relação entre os poderes, e depois se verificou, pelos áudios, pelas mensagens trocadas, que o presidente Jair Bolsonaro pressionou muito o ministro da Defesa para não soltar um relatório positivo com relação às eleições. Esses são os fatos do primeiro bloco relacionados a Paulo Sérgio. Qual a minha opinião com relação a eles, se deveria ou não ser recebida a denúncia? Calma que eu já vou falar. Primeiro vou falar do segundo bloco e aí eu falo se era ou não para ser recebida a denúncia em relação a Paulo Sérgio. Bom, o segundo bloco é um pouco mais evidente o golpe, a tentativa de golpe. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse, em relação às eleições, criticar as urnas, soltar um relatório não tão assertivo, por si só, pode não parecer uma tentativa de golpe, mas somada a outras provas relacionadas a outros investigados, podemos chegar a essa conclusão. Mas, com relação ao segundo bloco de fatos alegados contra Paulo Sérgio, está a apresentação de uma minuta de decreto de estado de sítio. Isso aconteceu em dezembro de 2022, quando já tinha então soltado o relatório, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva já ia assumir o poder, já tinha ganhado as eleições e ia assumir o poder, e Paulo Sérgio então convoca, junto com Jair Bolsonaro, uma reunião somente com os comandantes das Forças Armadas. No dia 7 de dezembro de 2022, ele apresenta uma minuta, ficou muito conhecida depois que isso vazou. O presidente Jair Bolsonaro mencionava o ministro Alexandre de Moraes, mencionava o descrédito das urnas eletrônicas, mencionava as mazelas do Poder Judiciário, e essa era a narrativa para decretar o estado de sítio. Pasmem, ninguém nega essa minuta, ninguém nega essa reunião, ninguém nega esse fato atribuído a Paulo Sérgio. Então eles de fato discutiram em chegar à conclusão de poder dar uma nova cara para o Brasil por meio de um estado de sítio. Acontece que duas pessoas com cargos importantes, que depois Jair Bolsonaro e outros membros ali do Exército Brasileiro chamavam de Exército ou comandantes melancias, porque são verde por fora e vermelho por dentro, em alusão aí ao comunismo, que é a cor vermelha. Muito bem. Dois comandantes, duas pessoas com alta patente, que é o general Freire Gomes, do Exército, e o brigadeiro Batista Júnior, da Aeronáutica, o comandante da Aeronáutica. Essas duas pessoas, nessa reunião do dia 7 de dezembro de 22, falou: vocês não vão dar o golpe. Se você der o golpe, Bolsonaro, eu vou te prender, disse Freire Gomes. E foram totalmente contrários a essa primeira minuta. Acontece que uma semana depois,
conversando entre si ali, Jair Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira, Paulo Sérgio Nogueira ficou incumbido de apresentar uma nova minuta. Aí sim, decretando um estado de defesa e implementando uma comissão de regularidade eleitoral. O que era a comissão de transparência lá do TSE viraria a comissão de regularidade eleitoral. E pasmem, também ninguém nega essa reunião para discussão dessa minuta. Isso foi confirmado por depoimentos de Freire Gomes, que negou a possibilidade de se dar um golpe, por Batista Júnior, e também está na colaboração premiada de Mauro Cid. Então não é só a colaboração premiada de Mauro Cid que lastreia a prova dessas reuniões. E por isso que ninguém nega, porque essas reuniões de fato aconteceram e as pessoas confirmam. E mais, acharam uma dessas minutas na casa de Anderson Torres, que era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então é um pouco difícil de negar a existência dessas minutas e dessas reuniões. Então, Paulo Sérgio, ministro da Defesa, em reuniões defendia em tom de guerra o descrédito do Poder Judiciário e do sistema eleitoral. Vocês podem até achar, não confiar no Poder Judiciário, no sistema eleitoral. O fato é que não faz muito sentido o ministro da Defesa discutir em tom de guerra a intervenção do Exército no Poder Judiciário e no sistema eleitoral. Esses são os fatos alegados em relação a Paulo Sérgio, e não há dúvidas de que há justa causa para o recebimento de uma denúncia contra ele. Ora, há prova da materialidade de uma tentativa de golpe aqui. Não estou dizendo que ele tem que ser condenado, só estou dizendo que a prova inicial, a prova mínima da autoria e a prova da materialidade da tentativa de golpe. Esses atos que eles praticaram aqui, na dúvida, são executórios. Por que eu digo na dúvida? Porque a gente vai ter que ter a certeza agora no processo penal. E na dúvida, se recebe a denúncia para comprovar ali se de fato que a alegada denúncia foi verdadeira. Então, eu receberia sim a denúncia contra Paulo Sérgio. O mesmo foi difícil dizer em relação ao almirante Almir. Porque há pouquíssima prova em relação a ele. Há somente duas provas. Tanto que se vocês pegarem a audiência toda, a sessão toda da primeira turma na análise do mérito, o ministro Alexandre de Moraes pouquíssimo fala do almirante Almir. Ele passa por todos e pelo Almir ele passa rapidamente. Vamos analisar os fatos e eu digo se deveria ou não ser recebida a denúncia. Mas eu já digo, a prova com relação a ele é fraca, vai ser difícil uma condenação, a não ser que testemunhas confirmem esses fatos e outros fatos, porque somente com esses fatos vai ser difícil uma condenação. Mas para receber a denúncia, a gente vai ver agora se tem ou não prova. O que se tem sobre ele? Ora, tem depoimentos de Freire Gomes, do general Freire Gomes, e também de Batista Júnior, no sentido de que ele estava naquela primeira reunião. O Mauro Cid também confirma isso. Ele estava naquela primeira reunião de discussão da minuta do golpe apresentada pelo Paulo Sérgio. É isso que temos em relação a ele. Além disso, há um interlocutor não reconhecido, de nome Riva, que foi pego numa interceptação ou numa prova de conversas em que ele fala que o almirante Almir é patriota, que ele estaria disposto a ajudar no golpe, que ele não era vermelho, enfim, há algo nesse sentido também. Mas o mais forte que há em relação ao almirante Almir é o depoimento de Freire Gomes e também de Batista Júnior, no sentido de que ele presenciou aquela reunião e se disponibilizou a colocar as suas tropas em função daquele plano que estava sendo discutido ali. No caso, era o estado de sítio, que depois mudou para o estado de defesa. E aí, o que você achou? Que deveria ser recebida a denúncia em relação aos dois? Em relação a Paulo Sérgio, eu não tenho dúvida de que tinha o recebimento da denúncia sido feito. Em relação ao Almir, eu fiquei na dúvida no início. No entanto, depois analisando, o que a gente tem aqui? Ora, a sua participação, a sua aderência, a sua possibilidade de aderência ao golpe é média para alta. Por quê? Porque ele estava naquela reunião em que Jair Bolsonaro presenciou ali, junto com outros ministros, a possibilidade de se dar o golpe de Estado. Por outro lado, tem essa interceptação telefônica, que uma pessoa fala que ele é patriota, que ele tinha dito que ajudaria no golpe e tudo mais. Então, o recebimento da denúncia até é aceitável. Agora vai precisar se provar muito em relação ao almirante Almir para conseguir a sua eventual condenação. E eu digo conseguir porque
a PGR está ali acusando essa pessoa e tem que trazer provas para conseguir confirmar essa acusação. Se não se confirmar, ele vai precisar ser absolvido. Vai precisar ver a sua intenção, a sua real aderência ao golpe, confirmar esses depoimentos dessas testemunhas. Aguardemos e vamos noticiar aqui para vocês assim que eu tiver resposta nesse sentido. A gente vai analisando aí o que vai acontecer. Deixa aqui nos comentários a sua opinião também. Um abraço e até a próxima.